o Evangelho. É o Evangelho da libertação, é o Evangelho da segurança, é o Evangelho da boa nova, é o Evangelho da inabalabilidade. É o Evangelho da inabalabilidade. Veja aí, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, eu quero que você abra comigo, no capítulo 6, e você leia do verso 10 em diante. Aqui em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, vai aparecer para você aí, Efésios 6, de 10 em diante. Paulo diz, escrevendo a um lugar muito interessante, essa cidade de Éfeso, vizinha cidade de Mileto, eram lugares de muita cultura, de muita sapiência. Você chega lá até hoje, você vê a grandeza, pela arquitetura, pela graça cheia de glória daquela cidade, e a biblioteca da cidade da qual ela tanto se orgulhava, a biblioteca de Celso, e o templo imenso dedicado a Apolo, e um teatro fabuloso aberto para milhares de pessoas, e foi um lugar importante em vários aspectos. Não é aqui a hora para fazer essas descrições. E ali ao lado estava Mileto, um lugar evoluidíssimo, onde a filosofia baseada nas fisicalidades, no átomo presumido como menor matéria, totalmente invisível, porém real, foi crido, e um monte de outras projeções de intuição física e científica brotaram ali do lado, em Mileto, de modo que são ambientes de uma riqueza enorme do ponto de vista cultural, religioso, das riquezas produzidas no lugar, a sofisticação. Tudo que ali havia era imensamente inspirador. E é para eles que Paulo escreve uma carta, ao fim da qual ele diz no capítulo 6, no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se eu tiver que dizer alguma coisa, eu quero que vocês sejam dominados pela força do poder de Deus, do dunamis de Deus, que isso habite vocês com uma riqueza de graça, de fé, de glória, que a força de Deus habite vocês. Que haja essa explosão, esse dunamis, esse fogo ardente, essas labaredas de fé que não são feitas de sensações, mas de convicções, certezas, baseadas todas elas não em nós, mas na graça de Deus, no amor de Deus por nós. É assim que a gente se fortalece no Senhor e nessa força do seu poder. E aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, cubram-se. Vocês podem ficar protegidos, espiritualmente inabaláveis.
a fim de poderes ficar firmes, sem vacilação, sem dúvida, firmes contra as ciladas, os laços, as tentações, as arapucas, os enganos do maligno, do diabo, diabolos, aquele que divide, que nos deixa em estado de fragmentação, que destrói a nossa unidade, a nossa unicidade, a nossa certeza essencial, cai em estado de divisão, porque o diabo se manifesta criando choque, divisão, contradição crescente no nosso ser. Porque a nossa luta, fiquem sabendo, não é contra carne e sangue, não é contra as personalidades imediatas, visíveis. Nossa luta também é contra as expressões que essas pessoas veiculam por outra razão. A nossa luta não é contra elas. A nossa luta é contra o que elas representam. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim, contra o que está por trás delas, que são principados, são seres e são camadas espirituais, são principados que têm a característica de pessoalidade, são figuras que no linguajar bíblico seriam comparadas a arcanjos, a príncipes, conforme o livro de Daniel, que chama principados espirituais de realidades que têm governos de príncipes. Ele fala do príncipe da Pérsia, ele fala do príncipe da Grécia, ele fala do príncipe de Israel. E, nesse caso, na mente de Daniel, ele está pensando em seres espirituais semelhantes a Gabriel, que ele chama de anjo. Ou, no livro de Daniel, também tem a figura do vigilante, do observador espiritual. Mas tem o anjo, que é o mensageiro. São seres de outra ordem, de outra dimensão. São extraterrestres, porque não são terrestres. Não são répteis, não são anfíbios, não são mamíferos, não são insetos, não são dos ares, nem são dos mares. São de outra dimensão. Têm o poder de se tornarem visíveis e, frequentemente, o poder de se invisibilizarem diante dos nossos sentidos. Mas eles são feitos, são criaturas de uma outra energia, de uma outra dimensão, de uma outra tatibilidade, mas são pessoas, criaturas não humanas. Portanto, extraterrenas no sentido de que não são criaturas da Terra, aqui chamada de anjos, de mensageiros, de vigilantes, de arcanjos, de querubins. Todas essas figuras identificam-se com pessoalidades. E Paulo diz, a nossa luta não é contra a pessoalidade imediata daqueles que estão cobertos de carne e de sangue, identificados historicamente como um ser humano, por mais perverso que seja, mas sim contra o que está por trás, contra o que eles representam. Você olha
para uma autoridade constituída, ela carrega uma representação. Isso eu não vou discutir com você com base na sociologia, nem com base nas ciências físicas e naturais. Eu estou falando isso como um homem de fé, que crê nas Escrituras, crê na inspiração das Escrituras, e particularmente dessas Escrituras que estão aqui, como eu acabei de mencionar, o livro de Daniel, que é mais ou menos no período no qual essa ideia de principados, potestades, arcanjos, querubins começam a aparecer. Aí você diz, mas querubim está presente desde o livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis conta a história dos princípios, não quer dizer que é o livro mais antigo. O livro de Gênesis foi escrito muito depois dos Gênesis acontecer. Mas muito, muito tempo depois. É um texto narrativo, alegórico, simbólico, arquetípico e de um ponto para frente histórico. Mas foi escrito bem depois. Lá está dito que foi posto um querubim que proibia os humanos de chegarem até a árvore da vida, mas isso não foi escrito quando os fatos narrativos aconteceram, foi muito depois. Foi mais ou menos no período em que várias escrituras que narram episódios antigos também foram escritas. E o livro de Daniel acontece nesse escopo também. Houve uma grande produção literária por parte dos hebreus, dos judeus, no cativeiro de Babilônia, que foi onde as sinagogas surgiram, onde os rabinos apareceram, onde as escolas de estudo teológico começaram a acontecer de maneira sofisticada e onde escribas e escribas escreveram, compilaram, juntaram uma quantidade enorme de narrativas que hoje estão aqui nessa sequência que nós temos, mas que nem sempre foi assim. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a ideia de principados é uma ideia que aparece, de fato, com veemência no livro de Daniel, assim como em Ezequiel, você vê as criaturas, os girantes, as rodas. São livros com uma fartura de presenças estranhas, presenças alienígenas, presenças extraterrenas, ou seja, que nós chamamos na Bíblia de anjos, arcanjos, querubins, apenas porque descrevem como eles foram vistos e sentidos. No caso do anjo, não é um nome, só designa uma missão, é um mensageiro, é quem trouxe uma mensagem. Não diz como ele é quem trouxe uma mensagem. O querubim lá é quem guarda, quem protege algo, quem vigia um mistério, por exemplo. É nesse período que começam a ser forjadas essas ideias que crescem muito entre o livro de Daniel e depois, nos próximos 500 anos, essa ideia vai se desenvolver muito. E você descobre isso nos manuscritos do Mar Morto, na quantidade de textos daquela época, 500 anos antes de Cristo, 400, 300 anos antes de Cristo, grande fartura de material sobre principados, potestades, anjos, arcanjos, inclusive o livro de Enoque e outros similares. É um período de fartura. E Paulo estudou isso tudo. Paulo era culto. Paulo, quando diz isso,
ele tem como referência esse tempo, esse período, essa produção, essa literatura. Isso não estava escrito em nenhum outro lugar, é daí e desses informes posteriores que ele tira essa conclusão. E qual é a conclusão? É aquela que Daniel afirma. Daniel diz que atrás dos reis da Pérsia havia arcanjos, havia dimensões espirituais. Atrás do reino da Grécia, com Alexandre o Grande, havia principados espirituais. Ele descreve depois Roma que viria e afirma que aquilo carregava uma presença espiritual. É tão real que Jesus mesmo usa a imagem de Antíoco Epifânio, que foi um rei Seleucida, que imolou um porco no altar em Jerusalém, e diz que quando vocês virem o abominável da desolação, descrito pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, ele evoca aquele período de Daniel e o vincula a dimensões de natureza espiritual profunda. E o que se está dizendo é que esses seres existem como personalidades, tanto quanto existem como forças, poderes. Potestade significa poderes, forças, camadas, fenômenos, principados e potestades, que são a conjuminação, a conjunção desses seres com esses poderes, formam os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que habitam as camadas e as dimensões celestes, aqui conforme a soma do que a gente lê em Paulo, do que a gente lê nos outros apóstolos e do que a gente lê nas Escrituras como um todo, são mais ou menos 9 camadas de seres e de poderes e de tronos e de soberanias e de principados e de potestades. São camadas e camadas. A gente vem desde manifestações demoníacas corriqueiras desses entes da obsessão, que são, como Jesus designou, os espíritos malignos, que é o que há de mais rasteiro, até entidades e domínios e camadas inteiras de dimensões espirituais. E eles todos têm um interesse extraordinário na mente humana, na minha mente, na minha alma. Existe algo na minha alma que todos os seres do universo querem conhecer, discernir e possuir. E Paulo diz que a nossa luta não é contra a produção química de carne e sangue, mas sim contra aquilo que trabalha nas induções. Nas induções. E aí, uma vez que eu disse isto, eu quero que você saiba que eu pretendo, de maneira objetiva, tentar responder 3 perguntas para nós, uma vez que eu fiz essa introdução. A primeira, e o Braulio vai mostrar para você, é quem são esses principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Como eu já comecei a introduzir,
eles são feitos de pessoalidade, são principados, são feitos de fenômenos, são potestades, são poderes, e a soma disso é o que determina frequentemente as inclinações coletivas e individuais da humanidade. Coletivas, aí sim, a gente não consegue detectá-las num estudo sociológico, mas elas estão presentes na dimensão sociológica, na dimensão psicossocial, estão presentes em todas essas dimensões como indutores, como insufladores, como mediunizadores de sentimentos, ideias, inclinações, de gerações inteiras, conforme Jesus disse. Quando ele falou do espírito imundo que sai e que depois volta para a sua casa original procurando um lugar de repouso, e aí diz, bom, está vazia e ornamentada, ele vai e traz 7 outros piores, Jesus diz que será aquele estado pior do que o primeiro, e aí conclui dizendo, assim será com esta geração. Com esta geração, mostrando que aquele é um fenômeno não só de natureza individual, é um fenômeno generacional. As gerações são, às vezes, esvaziadas de determinadas forças, espíritos e tendências, e se elas não são ocupadas por nada significativo, se aquele vazio generacional continua, vem algo pior ainda e toma conta daquela geração. Então, quem são? São seres pessoais, são fenômenos, como, por exemplo, o inconsciente coletivo, sobre o qual vou falar daqui a pouco um pouco mais. É um fenômeno, é uma potestade, é um poder. Ele não é uma pessoalidade. O principado é. O principado usa a potestade, mas a potestade não tem consciência de si mesma, ela é um fenômeno de acumulação psicocoletiva. É o principado que manipula esse poder, esse fenômeno que se acumulou. E aí você tem a manifestação dos fenômenos de controle político, das dominações, das fixações, de que uma era inteira, uma geração inteira parece possessa de um espírito estranho que surgiu. São seres espirituais, pessoais, são fenômenos como o inconsciente coletivo, são poderes, e que juntos fazem essa tendência, criam esse zeitgeist de uma geração inteira, e as pessoas mediunizam esse espírito, mediunizam, ficam tomadas. Por isso que é também psicocoletivo, é também cultural, mas é também uma insuflação de natureza espiritual usando os elementos que se acumularam, e aí sim, um estudo sociológico, antropológico ajuda você a enxergar as camadas, como para mim aqui estão tão claras que eu não vou citá-las para não ofender a muitos de vocês. A segunda coisa que eu quero responder e quero que você preste atenção é como os principados, as potestades se alimentam e crescem. Como? Eu tenho um livro chamado Batalha Espiritual, que hoje em dia foi relançado com outro nome, Entre Dois Mundos, que você inclusive acha aí na editora Prologos. Entre Dois Mundos
e que é um livro que descreve esses fenômenos, o que é pessoalidade, o que é energético, o que é, de fato, psicossocial, o que se transforma em ideologia, o que se transforma em prática de fanatismo político e toma conta de toda uma geração. E aí, nesse livro, eu digo como essas coisas crescem e se alimentam. E alguns anos depois do livro ter sido lançado, ele foi falado num dos congressos da Vinde para pastores e líderes, nos anos 90, eu vim, alguns anos depois, a conhecer a minha mulher, e um dia nós estávamos conversando sobre esse fenômeno, e ela usou uma expressão que, a meu ver, é de uma simplicidade insuperável e insuplantável no que ela ilustra. Ela disse, mas é claro, não é, que a serpente tem que comer o pó da caminhada dos humanos. A maldição dela foi comer o pó da terra. E a gente estava falando justamente disso. Eu estava falando lá do conteúdo do meu livro, de como eu digo que é a produção humana, a produção psíquica, a produção individual, familiar, coletiva, social dos humanos, a produção política, a produção dos nossos ódios, a produção das nossas loucuras, a produção das nossas violências, a soma dos nossos homicídios, a soma das nossas indiferenças, a soma do desinteresse dos pais nos filhos, a soma do espírito de orfandade, a soma dos sonhos angustiados, dos pesadelos, das torturas e dos terrores noturnos, a soma dos medos, a soma das assombrações. Essas são as realidades que produzem a densidade, o adensamento do inconsciente coletivo, que é um fenômeno que você encontra na Bíblia. Quem botou esse nome foi Carl Jung, mas o fenômeno não foi criado por ele, ele só descreveu um fenômeno que você encontra nas narrativas da história humana e encontra em narrativas variadas da Bíblia. Se você lê o meu livro Entre Mundos, você vai ver algumas ilustrações de como isso funciona, de como isso acontece. Mas é assim, os seres pessoais, os principados, comem esses poderes, eles se alimentam desses fenômenos, desse pó da caminhada humana, da passagem humana, da soma da humanidade. Isso fornece alimento para principados e para potestades, e eles sempre voltam, são recorrentes, sempre dizem, voltemos para a nossa casa de onde saímos. E aí eles voltam 20 anos depois, 30 anos depois, e encontram a casa varrida e ornamentada, oca. Vêm espíritos piores do que aqueles que saíram, por exemplo, há 30 anos atrás. Piores espíritos. Eles estão sempre tentando voltar. Eles não desistem jamais. Eles são de uma recorrência absurda. Eles voltam porque eles se alimentam desses fenômenos, e se a gente continua fornecendo as mesmas coisas, eles crescem. Eles crescem e eles crescem. Na Alemanha, por exemplo, no nazismo, a Segunda Guerra Mundial começou no início do século XX. Ela só teve a sua manifestação grotesca, declarada, do final dos anos 30 até o final da guerra, em 45, mas a Primeira Guerra Mundial já foi a avant-première do inferno, do que depois veio a ser a Segunda Guerra Mundial.
Foi um acumulado. Hitler não foi um fenômeno da última hora, ele cresceu, ele comeu aquilo ali, ele alimentou aquele processo e foi alimentado pelo processo. E principados e potestades cresceram e deram de comer a uma geração inteira. Encontraram um lugar vazio de amor, vazio de esperança, cheio de ódio, de rancor, como era a Alemanha, desde o final do século XIX, início do século XX, de ódio, frustração, de desejo de expressão de soberania, de supremacia, de pensadores enlouquecidos a respeito disso. O inconsciente coletivo alimentando principados e potestades que literalmente possuíram uma geração inteira. E assim a gente vai acontecendo. Quanto mais você tem essa chave hermenêutico-interpretativa, mais você entende fenômenos históricos, sociológicos em volta do mundo e através da civilização humana. E a terceira coisa que eu quero que você entenda e guarde para você, como é que a gente faz para resistir esses poderes? Principados agem com consciência e volúpia pessoal. Eles são aqueles que, semelhantemente aos demônios que deixaram o Gadareno, que se identificaram como uma legião, como uma coletividade, eles disseram: não nos mandes para fora do país. Por quê? Porque principados desenvolvem relação de pessoalidade cultural com a história, com a civilização de povos, de nações, frequentemente de etnias, quando o espírito do ódio, da amargura, ou do abuso, e da revolta, e da raiva, e da frustração tomam conta de uma nação, essa oquidão é uma invocação a presenças, a legiões, a forças espirituais malignamente muito superiores a esses seres ranqueados de maneira imunda que tentam atravessar as mentes fracas dos seres humanos. Como resisti-los? Como resistir a principados e aos poderes, às potestades? Como? Como não ficar à mercê das forças mediúnicas? Como não se tornar um receptor dessas forças e desses poderes e dessas influências e dessas ações? Eu vejo milhões de contemporâneos meus no Brasil totalmente possuídos pelo poder de potestades malignas dirigidas por principados, indutores de domínios mentais, psíquicos, coletivos e sociais. São pessoas que absorvem, são esponjas de forças espirituais malignas e que servem a ideologias políticas, servem a religiões perversas, servem a intenções homicidas, servem às criações de todas as intenções de domínio e controle sobre os homens, tirando a liberdade e o livre-arbítrio dos indivíduos, quando dominam homens que se tornam dominadores de outros homens e outros seres humanos. Como resisti-los? Aí Paulo diz: estai, pois, firmes,
Essa é a primeira coisa, uma atitude, firmes. Estai, pois, firmes. Não cultue dúvidas nem vacilações. Eu, por exemplo, não tenho medo de refletir sobre nada, nenhum tema, nem coisa alguma, sabe por quê? Eu penso sem dúvida e penso sem medo. Esse espigão de Cristo está plantado em mim, no chão da eternidade em mim, de tal maneira que não tem nada nem no céu e nem na terra que me assuste, nada. Eu sei que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei isso. Eu não creio, eu sei isto. Essa é a firmeza original. Essa é a essência. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, sem mentira no íntimo. Afaste do seu coração as mentiras, os auto-enganos, os negacionismos. Não lute contra a verdade. Fuja dos negacionismos. O negacionismo é a mentira adotada como se fosse verdade. É uma rebelião contra a verdade. É lutar contra a lei da gravidade e pular do pináculo do templo. É transformar pedra em pão, fazendo magia. É se curvar diante do poder que não é o poder. Isso é negacionismo absoluto, do princípio ao fim. Então, não aceite. Seja aberto à verdade. A verdade é luz, a verdade é ciência, a verdade é conhecimento, a verdade é descobrimento, a verdade é proteção para aquele que se cinge dela, que se veste dela. A verdade é a cobertura do inconsciente, a cobertura do consciente, é a cobertura do ser essencial, é a verdade, é um pacto com a verdade. A verdade não é uma doutrina, não é um livro, a verdade é Cristo. E em Cristo a verdade é tudo quanto seja realidade, tudo quanto seja ciência. Toda verdadeira ciência é verdade, é realidade, por isso é ciência, senão seria ignorância. Fingindo-vos da verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Ele está aqui descrevendo a armadura de um soldado romano, aquela blindagem no peito, e que tinha algumas pequenas brechas que eram cobertas pelo escudo, ou às vezes por outros tipos de cobertura, mas a ideia é de que havia uma cobertura no ser, no frontal da vida. E essa cobertura, chamada aqui de couraça da justiça, para Paulo, ele está falando não de justiça própria, de eu ser superior aos outros, de me achar o máximo, qualquer coisa, meu Deus, esses são os perdidos. A justiça, que é a couraça da justiça, é a da cruz, é a de Cristo, é aquela que vence principados e potestades, como Paulo diz, escrevendo aos Colossenses. Rasga a nossa culpa diante de principados e potestades e nos valida com a justiça de Cristo. Essa é a couraça. É assim que a gente resiste a tudo isso, calçando os pés com a consciência do Evangelho da paz, andando no chão do Evangelho do amor,
do Evangelho da paz, do Evangelho da reconciliação, do Evangelho do perdão, passo a passo. Cada passo no chão do perdão, da compaixão, da justiça, da misericórdia, da sinceridade. Cada passo. Essa é a preparação do Evangelho da paz. Cada passo em busca de reconciliação, na direção da pacificação. Esse é o chão da minha vida e tem que ser da nossa. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Eu sou destro, então eu botaria o escudo aqui, no meu braço esquerdo. Eu usaria a espada na minha mão direita. Cada um sabe qual é o seu melhor braço. Por isso não se diz aonde é, só diz que tem que ter o escudo da fé, com o qual podereis apagar a todos os dardos inflamados do maligno. Tá, pá, pá. Tomando sempre a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é um livro, nem havia esse livro naqueles dias. Era a palavra que a gente cria, a palavra que a gente confessava, a palavra que a gente vivia, a palavra do Evangelho, que a gente pisava nele. Essa é a espada do Espírito. É andar conforme a confissão da fé, na mente e no coração, na essência do ser, tomando sempre a espada do Espírito, sempre, e botando o capacete da salvação, protegendo a mente, com essa certeza absoluta da nossa invulnerabilidade em Cristo. Quando eu visto o capacete da salvação, significa que eu visto a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Eu adoto os pensamentos de Cristo como meus pensamentos. Eu adoto os princípios de Cristo do Evangelho como os princípios das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas atitudes, do meu olhar, das minhas interpretações. E tomando sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fazendo isso andando em espírito de oração, de súplica por todo mundo, em todo tempo, orando. Meu Deus, a gente perde muito tempo só olhando, observando. Eu garanto uma coisa, dá para olhar, dá para observar, dá para entender, fazendo tudo isso orando. Orando. Orar não atrapalha nada, nenhuma atividade cognitiva. É só você não orar de olho fechado. Se você orar no espírito, orar de olho aberto, meu Deus, às vezes a gente está assistindo um noticiário e tem alguém do lado de lá que acabou de dar uma entrevista há 2 horas, chorando, desesperado, porque o pai morreu, o pai está hospitalizado, a mãe está entubada, e a gente só olha aquilo e diz, ai, meu Deus, que absurdo. Está morrendo na fila do hospital, mas você ora. Pelo menos orar, não é? Chegou a hora, já passou da hora, em muito, que a gente deveria era estar se mobilizando outra vez, mas as ONGs dizem que as ajudas caíram em 90% em algumas delas. Quanto pior fica, mais os corações pioram em solidariedade. A gente só melhora em solidariedade prática quando a gente começa a orar pelas calamidades, pelas pessoas. Elas vêm com o nome e tudo na televisão, na reportagem. É Marileia,
Jesus tem compaixão da Marilé. Não precisa falar, gritar. É na mente, é no espírito, em todo tempo, por tudo, por todos. É uma atitude. E a gente faz isso enquanto estuda, enquanto trabalha, enquanto faz tudo. É um estado espiritual que pode aprender a rodar como se fosse um sistema parasimpático na gente, esse orar em todo o tempo no espírito. E vigiando com toda perseverança e súplica por todas as pessoas que vocês conhecem também. E ele diz, e por mim também, para que eu continue a ter o poder em mim. E aí, depois de vencerem todas essas coisas e de continuar a ser um embaixador de Cristo, não importam as circunstâncias, diz o verso 13, vocês, depois de tudo, vão ainda permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Vão ainda permanecer inabaláveis. Jesus, permite que essa palavra simples tenha sido discernida e aproveitada. É só o que eu te imploro, que ela tenha sido discernida e que ela seja aproveitada. Em nome de Jesus. Amém e amém.